que vem nos auxiliando a cada dia, a cada culto, a cada encontro. Obrigado, Pai, porque você não nos abandona, você não nos deixa só em momento algum. E hoje, Senhor, nós estamos aqui com o nosso coração aberto, com os ouvidos atentos, Senhor, para ouvir do teu coração aquilo que você preparou para essa noite. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que entrou nessa igreja, Senhor. Não importa na condição que entrou, o que importa é que está no lugar de milagres, um lugar de transformação, um lugar onde a palavra pode penetrar lá no mais profundo do seu espírito e tratar com coisas que só ela sabe, Pai. Esse é o poder da palavra. Obrigado, Senhor, porque quando nós nos expomos a essa palavra, ela traz transformação de vida para o nosso espírito e também para a nossa mente, que é renovada, Pai. Eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Ainda dentro do tema discipulado, nós estamos trabalhando esse mês de março. E é um tema muito importante porque tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa maneira de viver. E tem tudo a ver com a nossa nova identidade em Cristo. E nós precisamos saber se aprofundar mais e mais. Porque eu creio, irmãos, que quando nós aceitamos Jesus, não foi apenas para dar satisfação à sociedade, não. Quando nós dissemos sim ao Deus verdadeiro, é porque nós de verdade entregamos a nossa vida a Ele e nós desejamos que Ele governe a nossa vida, que Ele seja a pessoa principal e mais importante da nossa vida, que vai nos conduzir para uma vida eterna. E eu creio, irmão, que você está aqui e que você tem esse coração, tem esse pensamento, mas sabe que nós temos uma carne e essa carne ela precisa ser bombardeada todos os dias pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra. E é por isso, irmão, que nós temos reuniões constantes, porque nós precisamos nos alimentar dessa palavra, porque se não for a palavra de Deus na nossa vida, quem seríamos nós? Se não fosse Deus que nos amasse primeiro, o que seria de cada um de nós, irmãos? Se as palavras reveladas, as promessas de Deus não tivessem chegado aos nossos ouvidos, não tivessem instalado no nosso coração, não tivesse o poder de transformar a nossa vida, o que seria de nós? Simplesmente nós iríamos ser um crente, mas um crente não fervoroso, um crente morno, um crente que ia viver aquém daquilo que a palavra deseja, daquilo que Deus deseja que nós vivamos. Eu creio, irmãos, que você tem essa mentalidade, tenha esse desejo, tenha essa força esse desejo verdadeiramente de se inclinar às coisas do Espírito, de se inclinar ao conhecimento da palavra. Porque a vida de uma pessoa que vive o evangelho, a vida de um cristão, não é uma vida confortável, num sentido que eu vou explicar da palavra. Obrigado, louvor, desculpa. Mas sim, é uma vida de renúncia. Sabe, se não há renúncia na sua vida, se você não está contradizendo algumas opiniões pessoais, se você não está desfazendo algumas coisas da sua mente, que ela mesmo cria, eu creio que você precisa mergulhar mais ainda, porque a nossa vida não é uma vida confortável, mas sim é uma vida de renúncia. E quando nós decidimos a renunciar e obedecer a palavra de Deus, existe um gozo, existe uma paz que supera e que paga o preço pelas renúncias que nós fazemos. Porque a vontade da nossa carne é que nós nos inclinemos para um prazer natural, irmãos. Isso é natural, é normal. Mas sabe, irmãos, que quando nós enxergamos o que Cristo fez por nós naquela cruz, que foi o bastante e o suficiente para transformar e mudar o nosso estilo de vida. E é por isso que nós estamos aqui estudando nesse mês sobre o tema discipulado. E nesse mês nós vamos estudar especificamente o modelo do mestre, ou seja, aprendendo com a vida de Jesus. Examinando os ensinamentos e o estilo de vida de Jesus como modelo para os discípulos, como aplicar os princípios do ensinamento de Jesus
em nossas próprias vidas. Veja que é um tema muito profundo, é um tema muito importante e é um tema vital, irmãos, para a nossa vida. Assim como nós precisamos tomar água para saciar a nossa sede, comer uma comida para saciar a nossa fome, nós precisamos do alimento espiritual, que é o pão da vida, a palavra de Deus, para saciar o nosso espírito. E nós vivermos de uma forma repleto do conhecimento da palavra. Vamos chegar a essa totalidade, a essa perfeição? Ainda não. Mas todos os dias, a cada encontro, a cada estudo, a cada ministração, nós vamos rumo a um aperfeiçoamento. Muitas vezes nós estamos nos colocando diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai tratando dentro de nós, quebrando algumas resistências que, quando você menos espera, você não está mais praticando aquilo que você praticava. Quando você menos espera, você não está falando aquilo que você falava. Quando menos espera, você está idealizando, você está falando ou pensando coisas do Espírito de Deus. Porque algo aconteceu na sua vida. Você renasceu do Espírito e agora você é uma nova criatura. Sabe, não basta apenas nascer do Espírito e ser uma nova criatura e pensar essas coisas. Mas você precisa permanecer nesse estilo de vida. Você precisa se alimentar diariamente. Você precisa bombardear a sua mente, bombardear a sua carne, colocar ela no lugar dela e deixar que o Espírito conduza a sua vida. Para que você possa ter uma vida de crente que seja vista pelas pessoas, pelas suas atitudes, pela sua forma de falar, pela sua forma de se comportar nos lugares. Ah, mas isso é um exagero. Não, irmão, não é exagero. Se você for lá nas Escrituras, você vai ver que Jesus viveu desse jeito. E se nós somos crentes, se nós somos discípulos de Cristo, nós devemos copiar quem? Nós devemos imitar quem? A quem nós devemos imitar? Sabe que não é muito fácil, nos dias de hoje, você abrir mão da sua vida natural e viver uma vida sobrenatural. Mas sabe, irmãos, que também não é impossível. Mas sabe, irmão, que o que nos conduz e que nos leva nesse caminho, nessa jornada de ser um crente, de ser um cristão, de ser um discípulo de Cristo, é a alegria e a paz que inundam o nosso ser. É a capacidade de Deus e a graça dele que nos faz andar de uma forma feliz, tranquila, em paz, mesmo quando há guerras, mesmo quando os ventos estão fortes, mesmo quando o mar está revolto. Mas existe uma paz que nos mantém nesse lugar. Sabe, irmãos? E para que nós possamos perseverar nessa maneira de ser, nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus. Nós precisamos colocar os nossos olhos de como Jesus falava, de como Jesus se comportava, como ele ensinava, como ele reagia aos seus afrontos, aos desafios. Nós precisamos nos dobrar por dentro, nos humilhar na presença do Senhor. Porque existe um objetivo em tudo isso, irmão, na minha e na sua vida. É salvar vidas, é acrescentar mais vidas no reino de Deus e saquear o inferno. Nosso objetivo é esse, é sacrificar, renunciar uma vida para ganhar outras vidas. Amém, irmãos? Cada um de nós aqui temos essa finalidade, esse objetivo. Não importa a sua idade. Não importa de onde você veio, não importa quem foi você no passado. O que importa é quem você é hoje. Se você é nascido de novo, você está habilitado para ser esse cristão, para ser esse discípulo. Mas o seu combustível é permanecer olhando para Cristo. Se você quer ser um cristão melhor a cada dia,
leia as Escrituras. Se você quer ser um cristão onde as pessoas possam te olhar de forma diferente, ao ponto de você não falar nada e as pessoas dizem, você é crente. Você tem que olhar as Escrituras, você tem que olhar o como Jesus fez. Amém? E eu queria começar falando sobre o reino de Deus, porque afinal de contas nós estamos inseridos nesse reino. E sabemos que o reino de Deus ele é regido por princípios, por normas, por padrões, por ensinamentos que são valiosos para a nossa vida, que nós não podemos rejeitar, nós não podemos desconsiderar, nós não podemos fazer nenhum tipo de avaliação que não seja aprovar. Porque tudo que está contido na Bíblia Sagrada foi Deus que fez. Foi Deus que escreveu através de homens, através do Espírito de Deus. Ele fez com que homens inspirados por esse mesmo Espírito escrevessem e revelassem o que estava no seu coração. Para quê? Para acontecer o que está acontecendo hoje aqui. Para que essas coisas não ficassem somente para uma população, para uma geração, mas vai ficar para essa geração e para a geração futura até o dia que Jesus voltar. Então, até o dia que Jesus voltar, é até o dia que eu preciso me capacitar, eu preciso mergulhar, eu preciso buscar nele uma maneira de me aperfeiçoar a cada dia. Amém, irmão? Porque o diabo está aqui ao meu redor. O diabo anda ao teu redor querendo te tragar a cada dia, a todo instante. 24 horas por dia ele está do teu lado. Querendo influenciá-lo para fazer coisas erradas, para tirar você do caminho do Senhor, para que você seja um crente que traga vergonha ao Evangelho. Mas sabe, se você se fortalecer nas Escrituras, se você não tirar os olhos de Jesus, ele vai correr de você. Ele não vai permanecer ao seu lado, porque ele não vai ter poder nem para olhar para você. Porque quando ele olhar para você, ele vai ver o próprio Cristo. A própria luz que dissipa as trevas e bota para correr. Amém, irmãos? Então, o que é o princípio? São um conjunto de normas, padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou por uma instituição. Se são padrões, são princípios, são normas, nós precisamos conhecê-la. Como é que nós vamos andar dentro de ter um comportamento coerente com princípios de algum lugar, de alguma instituição, se nós não a conhecemos? Podemos até permanecer nele por pouco tempo. Depois vamos sair porque nós não entendemos como funciona. E o corpo de Cristo não funciona dessa forma. Quando você adere ao reino de Deus, quando você entra para a família de Deus, é para você permanecer. Mas não permanecer sendo conduzido por alguém. Sim, até quando você nasce de novo. Você é um neófito na fé, você é um menino novo na fé. Você precisa ser conduzido por alguém para te ensinar o lugar, o caminho que você deve andar. Mas isso tem um tempo. Porque você precisa se amadurecer, ser mais, entender mais as Escrituras e ir crescendo o seu nível de fé para que você possa se tornar uma pessoa madura. Para que você possa permanecer firme dentro desses princípios e obedecendo. Porque a cada dia e a cada vez que você mergulha no conhecimento da palavra, você vai se fortalecendo por dentro. Você vai desarmando a sua carne. Você vai quebrando as estruturas da sua carne até que ela fique bem lá no cantinho dela. Sem força nenhuma, para interferir na sua vida de oração, para não interferir na sua vida cristã, na sua vida diária, como um cristão, como um discípulo de Jesus. Sabe que tem muitos crentes por aí, mas poucos discípulos de Jesus. Tem muitos cristãos por aí, mas poucos são discípulos de Cristo, porque não fazem as coisas que Cristo fazem. Mas nós não fomos chamados para ser um faz de conta. Nós somos chamados para ser verdadeiros. Nós somos chamados para ter uma intimidade com o Senhor. Por isso que nós somos uma nova criatura, uma nova realidade. No Rema, quando você vai estudar no Rema, existe uma matéria chamada Realidade da Nova Criação. E ela vai falar para você quem você é em Cristo. Se você não fez o Rema, você está aqui
procure você fazer o rema para que você possa abrir o seu entendimento, para saber quem verdadeiro o que você é, o que você tem, o que você pode na palavra. Porque muitas vezes as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento e de entendimento daquilo que a palavra de Deus já nos deu. Sabe, e não andar no conhecimento de Jesus, não andar no conhecimento da palavra, é negligenciar aquilo que Ele fez e conquistou para nós. E nós precisamos usar, tomar posse daquilo, porque foi para nós que Ele fez. Amém, irmãos? Então, no reino, nós temos esses padrões ou normas que nos direcionam e nos instruem a termos uma conduta aprovada por Deus, pois é coerente com os seus ensinos. Se você já tinha uma responsabilidade com essa sua nova caminhada, hoje ela vai ficar 10 vezes mais forte. Hoje você vai se sentir mais responsável por esse estilo de vida que você tem que andar. Amém, irmãos? Não é algo obrigatório, mas é algo que se faz necessário. Porque na Bíblia ou no reino ninguém faz nada por obrigação, mas nós fazemos por amor. Nós fazemos porque reconhecemos que nós necessitamos de tudo isso para nos fortalecer e nos fazer avançar a cada dia. Porque vai existir pessoas que vai precisar do seu sim, do seu abraço, da sua palavra, aonde você estiver. Talvez você se sinta tão pequeno no meio da igreja, porque aqui tem muitos pastores. Às vezes você, rapaz, eu me converti agora. Quem sou eu para levar uma palavra para alguém? Não, irmão. Você é um recém-nascido, você tem o Espírito Santo dentro de você, e talvez você chegue num lugar que ali você é que nasceu de novo e não tem nenhuma pessoa ali que nasceu de novo. Então você é a palavra de Deus ali naquele lugar. Você é a pessoa que vai fazer a diferença naquele lugar. Deus não faz acepção de pessoas. Mas nós precisamos entender isso, quem nós somos em Cristo. E o mais importante quando nós conhecemos quem nós somos em Cristo, é descobrir como permanecer em Cristo. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Como permanecer nessa jornada? Porque eu desde pequenininho que eu ouço as pessoas falarem, Cristo está chegando, Jesus está voltando. Eu já estou com mais de 50 anos de idade. E creio que Ele vai voltar. E Ele não está distante. E as coisas vão acontecer. Mas nós precisamos, até que Ele não volte, nós precisamos mergulhar mais. Nós precisamos nos aperfeiçoar mais. Nós precisamos entender que Jesus, Ele deu a sua vida por cada um de nós. E nós precisamos intensificar essa vida dEle em nós. Para seguir Jesus, é necessário a capacidade de renunciar a si mesmo, abrindo mão dos nossos desejos, das nossas vontades, do bem-estar, por causa do seguir a Jesus. Lá em Lucas, eu queria que você abrisse comigo, Lucas capítulo 9, versículo 23. Irmãos, ser um verdadeiro cristão tem tudo a ver com as minhas decisões. Eu não estou falando de ser um cristão, mas eu estou falando de ser um verdadeiro cristão, um discípulo de Cristo. Amém? Você já ouviu dizer que na Bíblia diz que alguém, quando Jesus voltar, alguém vai bater na porta, vai querer entrar, e ele vai dizer que não vai ter mais como abrir aquela porta. E a pessoa vai dizer, mas Senhor, eu orava, eu pregava a tua palavra, eu ensinava a tua palavra. E ele vai dizer, eu não tenho parte contigo. Então o que eu estou dizendo aqui não é nada que não esteja na palavra. Existem cristãos, existem pessoas que estão verdadeiramente pregando a palavra, levando a palavra, curando as pessoas, os dons estão em manifestação, mas também existem aqueles que estão passando, porque não estão considerando a unção verdadeira, a graça, a capacidade de Deus, e não estão sendo discípulos de Cristo. Mas somos nós que vamos julgar? Não. Porque nós não somos chamados para fazer julgamento nenhum sobre pessoas nenhuma. Mas eu posso julgar a minha própria vida.
Eu posso avaliar a minha própria vida e dizer: ei, Cirilo, tu estás fazendo errado. Ei, tu precisa se corrigir nisso, nisso, nisso e nisso. Assim como você pode se autoavaliar a cada dia. Como cristão, como é que está sendo a minha vida? Como pastor, como é que está sendo o meu dia a dia? Como filho de Deus, como eu estou me comportando? No meu trabalho, na faculdade, em casa. Sabe, irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que existe uma forma de viver, mas viver para agradar ao Criador, aquele que nos concedeu essa vida, aquele que nos restabeleceu, que nos tirou do charco do lodo e colocou agora no reino provido de tudo. Ah, mas eu tenho problemas assim. Temos problemas, todo mundo tem. Mas nós precisamos colocar os problemas no lugar dele para não atrapalhar o que Deus quer fazer na nossa vida. Lucas 9, 23 e 27 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Veja, o próprio Jesus, ele nos instrui. E ele diz, ele nos ensina que se nós quisermos andar parecido com ele, nós precisamos ter uma atitude de coragem. Que essa atitude, ela vai ficar batendo na porta todo dia, para que você volte atrás. Porque renunciar à nossa natureza, renunciar às coisas naturais da carne, não é fácil. Mas quando nós nos abastecemos da palavra, se torna possível. Mas uma hora renunciada, de uma vez renunciando, e andar com Jesus, sabe, irmãos, eu não posso estar fraquejando. Eu não posso pensar em desacelerar ou andar um pouco para trás. Eu não posso olhar para as circunstâncias, porque é um tempo novo na nossa vida e nós vamos avançar de acordo com aquilo que nós decidimos. Eu vou renunciar à minha vida, porque após esse versículo, veja a importância e o peso de tomar tal decisão. Continuando, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Isso tem tudo a ver com a nossa vida, irmãos. Se não acontecer da forma que Jesus está nos ensinando, essa forma de renunciar às coisas ou o sistema que esse mundo oferece, nós não vamos perder a nossa vida aqui. E nós não vamos ganhar a nossa vida lá na frente. Nós precisamos perder a nossa vida aqui, renunciando esses desejos, ou falsos desejos, ou falsas paz, falsas alegrias que o sistema oferece, que dá de graça. É isso que nós devemos renunciar. O pecado, renunciar às coisas que não agradam a Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos encontrando uma nova vida em Cristo. Nós estamos guardando a nossa vida, nós estamos ganhando a nossa vida, irmãos. Então, ser um verdadeiro cristão tem tudo a ver com as minhas decisões. Guarde isso no seu coração. Ser um verdadeiro discípulo de Jesus tem tudo a ver com aquilo que você está decidindo todos os dias. Que seja na área profissional, que seja na área familiar, mas que seja na sua área ministerial como um cristão. As suas decisões diante do reino, o seu comportamento, o seu falar, essas atitudes, ela vai sempre te projetar para perto de Cristo. Ela vai sempre quebrar os resquícios do pecado. Ela vai sempre te moldar
aquilo que Cristo quer que nós sejamos aqui na terra. Amém? Então é algo constante, é algo que nós fazemos diariamente. Aleluia. O resultado de vivermos dentro dos princípios bíblicos é uma vida equilibrada. As nossas ações começam a serem governadas por Deus, tanto na igreja como na vida em família ou nos nossos negócios. Em qualquer área de nossa vida, nós devemos ter e considerar o governo e a palavra de Deus decidindo por nós, nos auxiliando. Amém, irmãos? Alguém pode dizer assim, mas a minha vida é muito corrida, eu trabalho muito, e às vezes eu não tenho tempo para refletir, para tomar decisão. Deixa eu te dar uma novidade. Você tem uma pessoa dentro de você para você consultar. Não tem desculpa. Ela está ali disponível para você 24 horas por dia. Eu não pensei nisso, eu não sei como fazer. Eu não vou tomar decisão, mas eu vou pedir uma ajuda ao Espírito Santo. Aí ele vai te dar a resposta. Porque ele sabe todas as coisas. Ele é aquele que nos dirige e que nos dá a resposta, que nos mostra o caminho da verdade. E aquilo que ele decidir por nós, não há erro, não há engano, não há dano para a nossa vida. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, queria que você abrisse também aí comigo. Hoje está calor e a sede está grande, né? A sede está grande. Diz assim, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Outras versões diz assim, creiam nas boas novas. Quando está se falando aqui de arrependimento, está se falando de mudança. Mas mudança de vida de forma literal. Não é uma mudança simples, uma mudança que eu mudo hoje, aí amanhã eu vou voltando à minha prática do velho homem. Não, é uma mudança radical, é um ponto que é colocado na nossa vida, um ponto final de uma história, de uma vida errada, de uma vida de pecado, de uma vida separada de Deus, de uma vida distante da palavra, do conhecimento de Deus. Agora essa vida ficou para trás. E esse arrependimento, ao qual esse versículo está falando aqui, arrependam-se e creem no Evangelho. Por quê? Porque só o Evangelho tem o poder de transformar a nossa vida. Só o Evangelho tem o poder de continuar trazendo os benefícios de Deus para a nossa vida. Só as boas novas de Cristo têm como fazer parte da nossa vida de uma forma que a gente vai, de forma constante, vivendo e aprendendo e se aperfeiçoando naquilo que agrada ao Senhor. Sabe, irmãos, não é difícil nós vivermos assim. É claro que no nosso dia a dia, quando nós não estamos no meio de pessoas diferentes, né? Às vezes a gente quer agir da forma natural, e é natural. Eu lá na minha empresa, eu brinco com todo mundo, irmãos. E às vezes as pessoas, rapaz, tu é pastor. Eu digo, pastor não pode rir? Pastor não pode brincar? Eu brinco com todo mundo. Eu digo, rapaz, eu sou aqui, o que eu sou na minha igreja, o que eu sou em casa, eu sou brincalhão, eu gosto de brincar. Amém? Porque é no meu trabalho que eu passo a maior parte de tempo com aquele povo. Então eu tenho que criar relacionamento, eu tenho que criar um clima bom para a gente conviver. E muitas vezes as pessoas confundem. Acham que pastor tem que ser aquele cara sério. Às vezes quando eu estou dirigindo, eu vou almoçar com um amigo meu, e eu passo um carro, passo o outro, e acelera um pouquinho, ele diz, ei pastor, vai devagar. Tu não pode não, que tu é pastor. Eu digo, como é? Onde é que está escrito isso? Que eu não posso apressar, que eu não posso andar mais rápido. Às vezes as pessoas querem engessar você, botar dentro de uma caixinha, e você tem que ser aquela pessoa bem assim, não pode rir não.
Se rir é pecado. Está entendendo? Não, irmãos, nós somos livres em Cristo Jesus. É por isso que é bom demais ser cristão. E melhor ainda é quando nós reconhecemos como Cristo viveu e que a gente pode imitar Ele. Não é querer ser igual a Ele, mas é querendo ser igual a Ele mesmo. Só quer ser Jesus. Queira ser como Jesus, que seu lugar está garantido lá no céu. Não é aquela música xeleléu, ô xeleléu, não é essa música não. Quando era pequeno cantava essa música, né? Xeleléu, xeleléu, seu lugar está garantido lá no céu. Mas não é ser discípulo de Cristo, que o seu lugar vai estar garantido lá no céu. Deixa a xeleléu para lá. Ai, meu Deus. É muito bom. É prazeroso, irmãos. Nós vivemos. Eu atendi um cliente lá de Rio Tinto. Ele foi me comprar um carro sexta-feira. No final de tudo, assim, ele olhou para mim e disse: você é crente? Eu digo: sou. Aí ele disse: graças a Deus. E o senhor é? Estou tentando. Eu digo: o que é que está faltando? Não, eu sou da igreja tal. Estou frequentando uma igreja tal, evangélica. E assim, estou gostando muito. Eu digo: olha, deixa eu dizer um negócio para o senhor. O senhor ainda não aceitou Jesus, não é assim? Aí ele ficou assim: não. Deixa eu dizer um negócio para o senhor. O senhor tem idade de ser meu pai. Ele deveria ter uns 70 anos, mais ou menos. Estava com a esposa dele. Eu digo: olhe dentro dos meus olhos e o que eu vou lhe dizer. E o senhor vai testificar isso quando acontecer. E vai acontecer rápido. Vai ser a melhor decisão que o senhor vai tomar na sua vida. Quando isso acontecer. O senhor tem idade de ser meu pai. Talvez o senhor não tomou nenhuma decisão que vai trazer para o senhor tanta paz, tanta alegria, quanto essa que está marcada, o dia e a hora por Jesus. Ele olhou para mim, olhou para a mulher dele. Amém, eu creio. Eu digo: creia que vai acontecer. E não esqueça, se entregue ao Senhor, porque Jesus está às portas. E ele foi embora, tudo tranquilo. Mas o que nós estamos vendo é que pessoas estão simpatizando com o Evangelho, estão paquerando com o Evangelho, mas não estão querendo namorar com o Evangelho, não estão querendo se casar com o Evangelho. O que é que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas querem ficar de longe. Sabe, nós não fomos chamados para ficar de longe. Nós fomos chamados para ser inseridos dentro do reino. Amém? Nós fomos chamados para viver o Evangelho e ser discípulo de Cristo, porque existem pessoas que precisam de nós. Não da forma que eu era, mas da forma que hoje nós somos. Carregado de poder, carregado de uma condição sobrenatural que vai impactar nas vidas das pessoas, que vai fazer o diabo correr. Que vai orar e vai impor suas mãos sobre as pessoas vão ser curadas. Porque existe um poder dentro de nós para fazer a diferença. É por isso que nós precisamos todos os dias olhar para Cristo. Como Cristo se comportou, como Cristo falou, como Cristo ensinou, o que Ele fazia. Nós precisamos copiar. Nós precisamos andar trazendo os princípios do reino para que nós possamos de uma vez por todas praticá-lo. Amém? Quando nós começamos a praticar esses princípios, nós vamos estar mais fortalecidos. E pode vir o que vier, não vai nos derrubar. Pode vir o que vier, não vai nos vencer. Porque já foi decretado que nós somos mais que vencedores, irmãos. Amém? Quando você lê, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando você lê essa escritura, mas se você não fizer uma outra parte, que vai te permanecer um vencedor, talvez você pare e diz: mas a palavra diz que eu sou um mais que vencedor. Por que é que eu estou perdendo em algumas batalhas, algumas lutas, algumas áreas da minha vida? Por que é que eu estou perdendo? Talvez porque nós não estamos 100% atentos a tudo. Porque nós não estamos sendo discípulos de Cristo, estamos cristãos. Nós somos chamados para ser discípulos de Cristo. Essa é a nossa essência.
Essa é como o ar que nós respiramos, que nós não respirarmos, não puxar o oxigênio, o que é que acontece? A gente pifa. Então, para ser um cristão verdadeiro, que agrade ao Senhor, nós precisamos nos tornar discípulos dele. Amém, irmãos? Eita glória! Assim como vivemos nesse mundo, mas desconectados dele, vivemos no reino de Deus, porém conectados e atuantes. Nós precisamos estar conectados com o reino de Deus 24 horas por dia, mas também atuando como cristão. Exalando o bom perfume de Cristo, fazendo com que as pessoas encontrem em você o conforto, a resposta certa, o refrigério, o refúgio. Sabe que você é um representante de Cristo aqui na terra. E as pessoas vão procurar você porque você tem a forma de tratar com algum problema de cada pessoa. Você é a resposta para muitos. Amém, irmãos? Nossos cultos de orações aqui na terça-feira refletem tudo isso que nós estamos falando. Aqui entram pessoas de diversas maneiras. E certamente, se entrou para buscar de forma verdadeira, vai sair de forma diferente. Se você não tem estado aqui conosco na terça-feira, no culto de oração, eu quero te dar um conselho. Venha. Venha. Que você vai provar do refrigério, do refúgio, da palavra poderosa de Deus agindo em nossas vidas, irmãos. Os nossos cultos de terça-feira têm sido maravilhosos. Tem sido verdadeiramente um momento sobrenatural, irmãos. E eu não estou te convidando apenas para encher a igreja, não, irmãos. Eu estou te convidando que é para você fazer parte daquilo que nós estamos fazendo. Eu estou te convidando porque tem trazido saúde, tem trazido um estilo de vida diferente para cada um de nós. E a gente quer compartilhar isso com a igreja. Nós não podemos ser negligentes naquilo que Deus quer fazer, irmãos. Nós precisamos estar atuando, nós precisamos estar buscando, nós precisamos correr atrás daquilo que nós que fazemos a nossa parte. Então nós estamos falando de princípios e de forma que Jesus vivia e que nós precisamos atrair para a nossa vida como cristão. Nós estamos falando sobre isso. Então quando se fala... já falei aqui. É muito forte o que o apóstolo Paulo, ele diz, quando ele mostra, de uma certa forma, segurança e uma convicção que ele é e ele pratica como seguidor dos princípios de Cristo. Nós sabemos que Paulo, ele não conviveu com Jesus como os demais discípulos. Então eu creio assim, no nosso pensamento natural, se Paulo não conviveu com Jesus no seu dia a dia, não viu Jesus operando os milagres, não viu Jesus curando as pessoas, não viu Jesus ensinando, mais do que os outros discípulos que participaram da vida com Jesus. De todo o tempo que Jesus estava na terra, durante seus 33 anos, o que ele fazia, os discípulos acompanhavam ele. Mas Paulo não. Né? Então, lá no capítulo 9 de Atos, você vai ver a conversão de Saulo para Paulo. Aí ele tem um encontro genuíno com Jesus. Porque antes ele era um perseguidor de Jesus. Mas quando ele se encontra com o verdadeiro Cristo, ele tem uma transformação, e de amanhã você lê esse capítulo que você vai entender melhor o que eu quero dizer. Antes ele era um seguidor, um perseguidor de Jesus. Por quê? Porque ele vivia trabalhando em prol de um sistema. Ele vivia com a sua mente cheia de
de fatos e de argumentos que trazia condenação para Jesus. A mente cauterizada, e até mesmo pela sua posição do que ele era, uma autoridade, e o desejo dele era matar Jesus, prender Jesus, não deixar Jesus falar, calar a voz de Jesus. Ou seja, antes do capítulo 9, ele era o perseguidor de Cristo. O inimigo, vamos dizer assim, número 1 de Jesus. Eu sei que é o diabo, né? Mas ele personificando o diabo. Era ele que atacava, que queria destruir, que queria calar a boca de Jesus. Então ele era um perseguidor de Jesus. Agora, depois que ele tem um encontro com Cristo, e lá em Atos capítulo 9 você vai ver isso, tudo muda na vida dele. Por que mudou na vida dele? Por causa do encontro com o amor. Por causa que ele teve encontro com o perdão. Porque ele teve um encontro com alguém que não olhou para os seus malfeitos. Ele teve um encontro com alguém que não registrava e não guardava no seu coração as afrontas, as ameaças. E o poder do perdão e o poder de expressar o verdadeiro amor trouxe uma transformação de um perseguidor agora para um seguidor. E logo, logo, um discípulo. O poder nessa junção. Antes um perseguidor. No meio, a chance de ter a sua vida totalmente transformada. De perseguidor para agora um seguidor. Para um agora que teve a sua mente totalmente transformada, teve o seu pecado completamente perdoado, e agora um novo homem nasce. E pelas escrituras você vai ver ele dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você for analisar e ver quem era Paulo, que era Saulo, e o que ele pensava, e depois desse encontro, ele agora diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, é porque muita coisa mudou. E essa muita coisa mudou não foi por causa de Paulo, não foi por causa de ser Saulo e passou para Paulo, mas foi por causa do Evangelho. Foi por causa da palavra viva que trouxe essa transformação na vida dele. E daí por diante nós vamos ver o crescimento de Paulo. Paulo ensinando mais do que os outros. Paulo entrando agora numa nova fase. Parece até que Paulo conviveu com Jesus. Parece até que Paulo escutava Jesus ensinar. Parece até que Paulo estava convivendo com Cristo durante aquele tempo todo. Mas não, irmãos. Não estava. A presença física de Jesus era muito importante. Mas a ausência dele e a presença do seu Espírito é muito mais importante para Paulo e para nós. Porque nenhum aqui conviveu com Jesus. Mas nós cremos no que ele fez. Nós cremos no poder da palavra. Nós cremos no sangue que foi derramado. Nós acreditamos que ele nos redimiu do pecado. Nós acreditamos. E por que nós acreditamos? Porque nós estamos colocando a fé de Deus em operação. Porque a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, o nosso espírito, que é recriado, ele tem comunicação com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos convence que nós somos nova criatura. E é por isso que há uma confirmação dentro do nosso homem interior. E é por isso que nós acreditamos nas Escrituras, e é por isso que nós acreditamos que nós somos sarados, curados, nós somos salvos,
por causa desse grande feito de Jesus na nossa vida. Então, é por causa dessas coisas que nós estamos perseverando nesse caminhar. Sabe, não é uma vida apenas passageiras que nós estamos praticando, mas é uma grande jornada, até que Jesus venha, irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu não vou me desviar. Eu sei que você não vai se desviar. Se você está pensando alguma coisa nesse contexto, pelo amor de Deus, nos procure. Se você está passando por algum problema emocional, fale conosco. Nós queremos te ajudar. Nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, já estou concluindo. Não é porque eles subiram, né? Porque eles disseram, está terminando, viu? Tem que terminar. Eu entendi a mensagem, viu? Não tem problema não, mas já estou terminando mesmo. Então, em 1 Coríntios 10, 31, versículo 33, diz assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. E eu estou trazendo esse texto aqui porque esse texto, eu não vou entrar muito nele, porque ele fala de alimentos que são consagrados a demônios, são consagrados a outros deuses, e as pessoas estavam comendo, estavam se discutindo isso. E o apóstolo Paulo estava trazendo uma orientação. Mas o que eu quero tirar desse texto aqui, desse versículo, é a segunda parte do versículo 23, que diz o porquê da essência de Paulo viver daquela forma, e dá essa resposta, que diz assim, eu vou começar o 33. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo o que faço, não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. O objetivo de Paulo era se anular, era renunciar à sua própria vida, à sua própria vontade, com o intuito de salvar as pessoas, de trazer vidas para o reino. Você está entendendo? A essência de ser um discípulo de Cristo é se anular. A essência de ser um discípulo de Jesus é olhar e fazer como Jesus fazia. É olhar para Paulo e ver que Paulo entendeu verdadeiramente a mensagem da cruz. Eu me anulo. Eu faço porque eu quero agradar as pessoas, mas na realidade eu faço porque eu quero vidas sejam salvas. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Um outro ponto muito importante para aplicar os princípios de Jesus em nossa vida é sempre olhar para Jesus e perguntar, diante de tais circunstâncias que nos deparamos, o que Jesus faria como resposta? Como ele reagiria a um insulto? Como ele reagiria a uma palavra mal falada que magoaria o seu coração? Como Jesus reagiria? Como você faria, o que você faria diante de uma pessoa que não te respeita, uma pessoa que fala de forma áspera? Como você faz? Eu estou aprendendo ainda. Eu estou me aperfeiçoando nisso. Eu já aprendi a respirar. Eu já aprendi a respirar. A outra coisa que Deus me ensinou foi sair de perto. Eu não sou perfeito, mas eu estou me aperfeiçoando. Amém? Porque o problema é você ter um problema, e o problema do problema pior é você não querer ser corrigido naquilo. Mas o início da solução está em você reconhecer e você querer a correção. A gente canta já já. Vou só concluir aqui, viu? Amém? Então tem coisas que eu escuto e sobe um fogo.
coisas que eu ouço de novo, eu saio, dou um giro e volto. Porque se eu for falar, vai ser a carne. Em 10 coisas que acontecem, eu consigo fazer isso umas 3, 4. 5 eu explodo. Mas eu estou vencendo, porque se era 10, era as 10 vezes, hoje é 5 ou 4. Então eu estou avançando, eu não estou sendo aperfeiçoado. Então você precisa ser aperfeiçoado também em qualquer área da sua vida. Nós estamos aprendendo a ser discípulo. Ninguém nasceu pronto, irmãos. Ninguém nasceu pronto. Mas crescemos com o desejo de querer nos aperfeiçoar e nos tornar um cristão discípulo de Cristo. Atraindo aquilo que Deus fez, aquilo que Ele, em toda a sua vida, o que Ele planejou, o que Ele realizou e o resultado que Ele produziu. É a igreja. É a igreja. E nós precisamos estar em unidade quanto a essa forma de ser. Aleluia. João 5,19 diz assim: respondeu Jesus: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma porque por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Quem é filho de Deus aqui? Você tem visto Deus fazer algo na sua vida? Você tem visto Deus operar milagres na sua vida? Você tem visto Deus trazer pessoas que vêm agregar benefícios a você? Então seja também uma dessas pessoas para levar benefício às outras pessoas. Você tem visto pessoas que cuidam da sua vida espiritual? Então seja também uma cuidadora ou um cuidador espiritualmente de alguém. Isso é expressar o amor de Deus. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é ser igreja. Aleluia. Glória a Deus. Permanecer nessa decisão vai fazer toda a diferença. Eu estava conversando com uma pessoa no meu trabalho. E essa pessoa sempre que há uma oportunidade, eu tenho falado da palavra de Deus. A gente tem que ter muita sabedoria quando a gente está evangelizando ou a gente quer que as pessoas entreguem a sua vida a Jesus. Muitas vezes as pessoas são tão arramadas de uma forma que quando você vai falar, você já fecha as portas, ali estraga, né? Então, cada um tem uma forma diferente, né? Tem aqueles que abrem e você entra, tem aquele que deixa a porta fechada, mas deixa uma brechinha. Aí essa brechinha você vai, todo dia lança uma palavra. E agora há pouco essa semana, só para finalizar, vocês cantam já já, só para finalizar com isso aqui, eu disse, mas por que você já entregou a sua vida para Jesus? Eu disse, não. Eu disse, na sua igreja que você está congregando, ela começou a congregar agora há pouco, já foi algumas vezes. O que isso tem representado para você, esses momentos que você tem estado lá, o que você tem escutado, isso tem feito alguma diferença na sua vida? Eu disse, muita. Mas lá na sua igreja, existe um momento que o pastor convida as pessoas para entregar, para aceitar Jesus? Tem. Nesse momento, o que acontece com você? Se você está querendo saber demais. Não, tudo bem, se não quiser falar, não tem problema. Eu respeito. Não, sabe o que é? É porque eu não me sinto preparado para isso. Em outras palavras, eu li nos olhos dessa pessoa que essa pessoa se sentia indigna de ter um relacionamento com Jesus. E aí eu digo, eu posso dar uma palavra para você na Bíblia? Eu abri a Bíblia e tinha uma outra pessoa de lado e nós conversamos a respeito disso. Ali foi semeada uma semente. Amém? E eu tenho certeza que essa semente ela vai trabalhar no espírito daquela pessoa. Amém? Então, dentro das minhas brincadeiras, existe uma forma de levar a palavra. Amém? Não importa o que as pessoas vão pensar de mim. O importa é o resultado que vai produzir. Tá certo assim? Eu queria que você se levantasse.
Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque dependemos de Ti. Porque nós somos totalmente, Pai, dependendo dessa instrução maravilhosa, dessa palavra poderosa, Senhor, que nos sustenta todos os dias. Eu quero agradecer a Ti, Senhor, por cada vida que aqui está, por cada pessoa que entrou nessa igreja hoje, Senhor, e veio, Pai, com o desejo de te dar algo, de cultuar a Ti, Senhor. Porque você é o mais importante nesse lugar, é a Tua presença, é o Teu Espírito Santo, Pai, que se move no nosso meio. E eu sei, Senhor, que você sonda corações. E eu sei também, Senhor, que você quer fazer muito mais. Mas você precisa apenas que as pessoas deem as respostas, ou abra as portas para que você possa entrar. E nesse momento eu gostaria de saber se existe alguém no nosso meio que deseja fazer da sua vida hoje uma vida diferente, que queira entregar a sua vida para aquele que governa e governa sem erros, aquele que é o dono de todas as coisas, de todos os benefícios e de todas as promessas que Ele tem feito na sua palavra. Mas que hoje essa oportunidade, essa porta se abre como um convite para que você possa se render hoje, sair desse sistema do mundo e entrar hoje no gozo, entrar hoje no amor, entrar hoje no cuidado do Senhor, porque Ele quer cuidar de você, Ele quer te abraçar, Ele quer te ensinar, Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Existe alguém no nosso meio que queira entregar a sua vida para Jesus? Todos sarados, aliás, todos salvos. Existe alguém no nosso meio que já entregou a sua vida para Cristo, mas não foi ainda batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Há alguém aqui? Há alguém aqui enfermo? Amém, glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse domingo, obrigado pelo início de semana, Senhor. Eu declaro, Pai, que será uma semana abençoada, extraordinária, sobrenatural, sobre as nossas vidas, Senhor. Eu te dou graças e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Patrícia Menezes. Obrigado. Aleluia, aleluia, que palavra abençoada, hein? Você pode sentar um pouquinho? Aleluia, obrigado, Senhor.